Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo, né? Já tá virando uma rotina falar isso para você. Hoje nós estamos começando aí mais um podcast, mais um Impacto Cast, e hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, o pastor Marcos Prudente, né? E o Guilherme hoje tá me auxiliando. Hoje eu tô de auxiliar. Hoje você é meu auxiliar. E a gente vai conversar um pouco, bater um papo bem legal aí. Aguardem que vem muita coisa boa aí. Se prepara o coração. Lembrando que muitas perguntas aqui que eu elaborei, esse tema de hoje aqui, tem que ter pergunta. Não dava pra ir muito assim solto. Embora vai acabar indo, vai rolar solto. Mas assim, eu fui perguntar pro pessoal do escritório, alguns líderes. Manda as perguntas aí mais, né? O que você quer saber? O que você quer saber sobre o tema, né? Porque nesse tema as pessoas falam assim, não, eu não. Meu amigo quer saber o seguinte. Me falaram isso. Boa. Sempre assim. Alguns me falaram isso, eu desconfiei na hora, sabe? Mas... É sempre assim. Eu até já adiantei um pouco pro pastor, mandei antes, né? Esses temas assim mais quentes a gente manda antes pra pessoa ficar um pouco mais confortável, né, pastor? Mas e ele falou, não, tá boas as perguntas, tá bom. Tá então, tranquilo. Tá. Mas, pastor, se apresenta aí pra gente, aí a gente começa a desenrolar o tema. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. É um prazer imenso estar aqui no ImpactCast, juntamente com o Guilherme, o Bruno, pessoal bacana que a gente conheceu. E agradecer o convite que vocês nos fez de estarmos aqui para a gente poder contribuir com alguma coisa, conhecimento, né, que é muito importante. Eu sou o pastor Marcos Prudente, eu sou pastor na igreja, um dos co-pastores na igreja Missão, aqui de São José dos Campos, Assembleia de Deus Missão de São José dos Campos. Sou casado, bem casado, graças a Deus, com a Jusilene Prudente, amor da minha vida, é a mulher que eu escolhi viver minha vida aqui na Terra. Nós temos 25 anos de casados, fizemos este ano, no mês de abril, e temos 3 filhos e já somos avós. Até legal. Agora eu não caiu a ficha que eu sou avô, nem minha esposa. Né? Quanto tempo tá o netinho? Fez 3 anos ontem. Legal. Fez 3 anos ontem. E nós temos 3 filhos, minha filha tem 24, vai fazer 24 agora. Gabriel, o Daniel, ele tem 21 e o Rafael tem 19 anos. Nossa família é uma bênção, nosso maior patrimônio. Tenho orgulho da minha família, eu defendo a minha família, luto pela minha família, e é bênção de Deus. Bom de pastor que, assim, fala bem, né? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Não fica travado igual a gente, né? É mais fácil, né, cara? Você só faz uma perguntinha, já desenrola, não tem problema com câmera. Nossa, é muito bom, né? Pastor é uma bênção. Tem sim, tem problema com câmera sim. Tem sim, né? Às vezes quando eu vou fazer alguns vídeos, geralmente eu gravo uns 10, 15, pra sair um... Mas não, o senhor já começou bem, já fez aquela média muito boa, maravilhosa, que todas as mulheres esperam. Cara, Bruno, muito bom. Pra gente começar assim, não muito quente, né? E aí o pastor aproveitar para se apresentar um pouquinho mais ainda, conversando com o pessoal da minha célula, nossa igreja é em célula. E aí a gente falou que ia estar nessa questão, nesse tema de sexo e tal. E aí, uma das perguntas assim que foi geral, como que se vira um sexólogo? É uma área de especialização? Como é que é essa questão? Essa palavra sua é muito importante, porque assim, ninguém vira sexólogo, né? A pessoa escolhe, né, uma profissão como dentista, como engenheiro, como advogado, então vai da vocação da pessoa. Eu vou falar um pouquinho o que aconteceu. Eu comecei a pastorear a igreja muito cedo. Eu tinha 23 anos, eu era o pastor mais novo. 23 anos? 23 anos, eu era o pastor mais novo no campo, na Assembleia de Deus. Na época era do Ministério de Madureira. E foi um desafio muito grande, eu e minha esposa muito novos, né? A gente pastorear pessoas que já eram mais de idade, então era um desafio, né? Um desafiador. E o interessante, Guilherme, que quando a gente começou a pastorear, Bruno, aí começou a vir os desafios. Né? A gente muito novos, casados novos ainda. A gente tinha 2 anos de casados. E o interessante é que começou a aparecer muitas pessoas, né? Para a gente poder aconselhar casais, jovens, e em todos os aspectos. Os assuntos eram imensos, né? E um desses era o sexo, né? E como que a pessoa, o casal lidava na parte sexual, como que... Então, e os jovens na questão de masturbação, pornografia, e foi muitos assuntos.
eu falei assim, ó, eu vou me especializar, eu vou procurar, né, entender mais sobre o assunto. Então eu comecei a procurar, comecei a estudar, li muito livro de Cantares de Salomão. Inclusive a gente está preparando um material aí para divulgar posteriormente sobre entendendo Cantares a fundo, né? Então eu comecei a entender que esse assunto de sexo, né, na vida da pessoa, no casamento, na vida do jovem, é importante demais que a gente venha saber e também que as pessoas também possam saber. Aí foi passando o tempo, eu fui procurando, né, um curso, né, e achei um curso de sexologia e comecei a ingressar, né, e não parei até hoje, continuo fazendo o curso, né. É claro que é um curso que eu fiz, é um curso livre, tá? Não é sexólogo clínico. É isso que eu ia perguntar, tem as divisões, tem a sexologia livre que você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, não precisa de ter grau, escolaridade, graduação. Não precisa ter graduação. Se quiser fazer, procura na internet, a pessoa pode especializar. Agora existe o curso, a faculdade, né, em si, do sexólogo clínico, que é aquele que ele vai fazer cirurgia, vai tratar mais a fundo, né? Seria um médico. Seria um médico, né? Ele faz uma especialização. Exatamente. Entendi. Entendeu? Mas quem quiser fazer, tá aberto. Né? Mas é um assunto bem profundo. Então o senhor entrou cedo, então. Entrei cedo. Com as dificuldades do pastoreio, veio esse problema. Veio essa necessidade de entender, não problema, necessidade. Entender mais sobre o assunto, porque assim, a gente recebia muitas pessoas, então, e na verdade, são pessoas que às vezes, no passado, os pais não tinham essa liberdade, que às vezes hoje alguns pais têm de conversar com o filho mais abertamente, mas no passado era aquele tabu, né? Os pais não tinham. Sim, isso é no passado. Não Eu acho que até hoje, pastor, a gente encontra muito. É mais fácil a gente encontrar jovens conversando entre eles do que tendo uma conversa em casa, ou até mesmo procurando uma pessoa mais velha para se orientar, para querer saber mais. Hoje a gente vê que é muito comum, ele procura alguém na igreja, mas não em casa, Não né? em casa também, Por causa da vergonha, né? Por causa da vergonha. Hoje o espaço abriu muito para isso. Encontro de casais, conferência, curso de noivos, então, pré-nupcial. A nossa igreja tem, né, um curso de noivo, isso é muito interessante. E essa aula, o Sinésio e a Meire, quero dar um bom dia para eles aí. Sinésio, Meire, um abraço para vocês. Eles são do Ministério Missão Família da Igreja, do campo, né? E a gente é da sede. E eles colocaram a gente para ministrar sobre esse assunto no curso de noivos, né? Que é sexologia e como é o lar, né? Então, aí eu já aplico para os jovens no curso toda essa metodologia de como que é, entendeu? Por exemplo, não sei se vai ter essa pergunta, mas vou adiantando já. Os jovens, ele tem uma mania de casar. Vou casar no mês tal, dia tal, mas sem pesquisar que esse mês é um mês legal, mês de chuva ou não. O dia que eu vou casar é o dia que o pessoal tem dinheiro para poder comprar presente, para presentear alguma coisa. Não pensa, né? Exemplo, a jovem, às vezes ela vai casar, às vezes está naquele período menstrual. Aí quando chega na noite de núpcia, dá aquele choque. Olha só, cara. Você tá entendendo? Então o curso de noivo, ele proporciona... Legal, cara. Vocês pensaram nisso, Bia? A Bia tá aqui também. Não, o Bruno. Pensamos não. Pensou não. Pensamos não. Nem a gente. Então, geralmente os jovens de hoje, eles não tem essa mentalidade, né? E se não tiver alguém para poder auxiliar, mostrar, orientar, aconselhar, acaba casando qualquer dia. E já aconteceu, tá? Da gente... Foi num encontro de casais, uns pais nos procurou e disseram assim: pastor, minha filha estava apavorada, porque ela foi para lua de mel e ela estava naqueles dias e o rapaz ficou também apavorado porque casaram virgem e tudo e tal. Então, deu aquele choque, né, cara? Quer dizer, no primeiro dia da lua de mel não aconteceu nada, porque a menina marca, né? Marca. E, então aí a gente começa a colocar num papel e a programar, a gente falar sobre esses assuntos, porque é importante demais. Porque os jovens, às vezes, eles vão casar e sem nenhuma instrução. Então, o curso de noivo é bom para isso, porque lá eles tiram dúvida de tudo, inclusive de finança, a liberdade de conversar. A gente fala sobre a individualidade. Curso mesmo, várias aulas com material, aquela coisa toda. Não é se reúne 2, 3 vezes. Não, são várias semanas, são acho que 6 ou 7 semanas que a gente reúne, conversando com eles, né? Mais ou menos de 2 horas, 2 horas e meia de curso. No final tem um certificado, então é muito bacana. Legal.
Cara, isso é importante demais, né? São pontos que eu acredito que a igreja, assim, ela negligenciou durante um tempo. Mas, cara, olha pra você ver. Você pega na profundidade daquilo que você tá falando pra gente. Cara, como isso é importante? Vai muito além de sexo em si, né? Cara, é muito importante. É um preparo pra aquela nova família que tá se formando, pra aquele casal, pra aquele relacionamento entre os dois. Cara, isso é muito legal. Isso é muito importante. Deve ser eu não sei se a gente pode falar mais aberto, mas vamos falar meio em código para vocês entenderem. E até então também, eu falo isso no curso. Alguns jovens vai casar e aquelas pessoas meio tímidos, né? E quando chega lá, a moça em si, ela mais, né? A moça em si, ela sofre mais, porque o rapaz, ele naquele... tá afoito, porque agora tá casado, aí vai pra noite de núpcia, relacionamento íntimo, sexo em si... Então, ele já vai com tudo, né? Então, a gente ensina, isso não é que ensina, a gente explica, né? No curso, para pegar leve, devagar, para poder, ainda mais se for uma moça virgem, né? E para poder não causar problema. E essa marca porque também que pode trauma, ficar. pode causa um trauma. Causa um Uhum. trauma, a pessoa fica traumatizada, depois não quer mais ter relação e tudo. Mas é tudo conversando, né? Conversando, vai se entendendo, chega lá. Dá tudo certo. Dá tudo certo. No final dá tudo certo. Mas é muito legal mesmo. É legal que for uma necessidade, né? Causou o procurar e a especialização, o entender. E hoje soma tanto, né, pastor? Soma tanto aí pra igreja, para os novos que estão chegando agora, né? Pra você ver como a necessidade formou algo que era de extrema importância e é utilizado e vai continuar sendo utilizado. Cara, enquanto tiver homens, mulheres, casamento, cara. Pastor, o senhor já sofreu ou tem ainda, assim, preconceito por ser sexólogo, pastor? Dentro da denominação ou fora da denominação que o senhor... Já, com certeza. Isso aí, tem muitos pastores hoje ainda que é fechado, né, para esse assunto, né? Eu lembro que no passado, quando a gente começou a ministrar sobre esses assuntos, palestra para casais em si, eu quase fui disciplinado na igreja porque eu falei sobre sexo na igreja. E na verdade, eu não estava falando assim aleatório, eu estava falando com base bíblica, eu abri o livro de Cantares, Provérbios tem alguns trechos, Coríntios tem algum trecho que fala sobre o assunto de relação do casamento, mas eu quase fui disciplinado, porque não era algo que se falava, né? Não era rotina na igreja, então eu comecei a pegar mais leve, minha esposa falou assim, não, quando você for falar, você não fala esse assunto, fala de comunicação, diálogo, fala de conversa, mas não toca no assunto de intimidade porque vai dar problema. Então a gente começou a parar. Mas posteriormente as portas foram se abrindo. Então esse tabu ele foi ficando de lado. E hoje é uma realidade, né? A pessoa que é casada, hoje ela precisa saber, precisa entender como que é a relação a dois. Não é só eu casei e agora tá tudo bem. Não, eu preciso entender como que funciona, como que eu lido com a minha esposa, com o meu esposo e assim por diante. Então, tem sim algumas pessoas e algumas restrições. Eu fui ministrar no interior de São Paulo, lá pro lado de Campinas, não vou falar onde que é, mas o pastor ele já mandou uma listinha. Não fale disso. Não fale disso. Aqui a gente não toma Coca-Cola, a gente não toma café, que é proibido. É de verdade. Eu achei, cara... Café? Como é que vive sem café, cara? Aí eu achei assim um absurdo, Guilherme. Aí, Bruno, eu falei, tranquilo, beleza. Mas era aquela por igreja conta da cafeína, não é? Tem algumas igrejas que têm restrição, né? Exatamente. Respeitamos, fizemos a palestra, foi legal. No final, o que aconteceu? Os casais procuram a gente. Poxa vida, nós estávamos esperando o senhor falar daquele assunto de intimidade, que é que a gente mais precisa entender. Que de verdade, o Bruno, o Guilherme, as pessoas hoje já sabem que precisa comunicar. Já sabem de finanças. Só às vezes não faz. Mas a intimidade é o que pega mais. São 3 coisas que separam casamento. É comunicação, intimidade, e falta de diálogo, intimidade, comunicação e sexo. São essas 3 que separam a relação. E geralmente as pessoas vão para os encontros de casais, as conferências, eles querem saber esses assuntos. Mais sobre a intimidade do que esses outros 2, que é finanças e comunicação, porque já sabe, só não faz, só não pratica, mas precisa dar uma reconectada aí. Mas tem. Sim. Tem ainda restrição tem ainda. Bastante, tem bastante. Tem bastante. Qual que é a pergunta que você mais escuta? Eu já acho que eu sei. Qual que é a pergunta que mais as pessoas fazem pra você em palestra ou em culto? Que sempre saí do microfone tem, aqui, sempre Sempre vai ter. Eu saí do microfone, não sei se pegou o que eu falei. Qual que é a pergunta que mais o pessoal pergunta? Eu acho que eu sei.
A pergunta que tá em todas. Tá em todas. Então, Pode falar, sem tem várias perguntas que as pessoas fazem pra gente. Inclusive, algumas dessas perguntas, ou melhor, os pastores, né? Antes de começar, eles mandam um papelzinho pro pessoal e falam, pessoal, escreve aí. E é aquilo que a gente estava conversando antes. Mais ou menos que a gente faz no Papo Reto lá. Exatamente. Porque para não expor, né? A pessoa levanta a mão, ó. Não. Não acontece. Já aconteceu. Então, eu já falo pro pastor antes, pastor, se for ter pergunta... Não expõe. Não expõe. Escreve no papel porque fica chato, a pessoa fica olhando e depois fala assim, Guilherme, caramba, olha o que tá acontecendo na vida deles, no casamento deles. Pastor, a gente lida com jovens, né? Não. E jovem gosta de tirar sarro. Se um fala, nossa... No casamento também, tem muitos caras que eles falam piadista. mesmo, piadista. Mas então, a pergunta que mais eles falam pra gente são duas, né? Sexo anal, sexo oral. Essas duas é de praxe. Eu ia acrescentar o que me colocaram. Não vou falar quem que é. Não vou expor. Ela falou, e brinquedinhos. E o terceiro é motel. Pode ir motel também, então, verdade, motel também. Essas três. Eu nem coloquei motel aqui na pauta, mas bom, você já colocou, então ótimo. Mas é as três que mais perguntam, né? Motel em si, o pessoal pergunta porque fica aquela curiosidade, marido querer levar a mulher pra lá, tal. Então eu falo assim, gente, eu sou contra, tá? De verdade, eu sou contra o marido levar a mulher pro motel. Vai em um hotel. E quando eu falei assim uma palestra, viagem, eu falei assim, vai no hotel. Aí um rapaz se levantou assim, um esposo falou assim, mas pastor, mas no hotel também não vai todo tipo de pessoas? Eu falei, vai. Só que o hotel é um ambiente mais familiar. E, na verdade, o motel, Guilherme e Bruno, no passado, era como um hotel. Era um local de descanso do viajante, eles paravam nas estradas. Tanto que nos Estados Unidos é assim, em outros países é assim, né? Exatamente. Não era generalizado esse nome motel para um lugar que a pessoa vai fazer orgia, traição, não era. Então, aí, com o passar do tempo, ficou muitas prostitutas nas beiras das estradas, então os caminhoneiros paravam, né, os seus carros, os caminhões e carros, e pegavam essas prostitutas e levavam para o motel. Então aí começou, né, esse trânsito de ida e volta, e o motel passou a ser chamado um local exclusivo para levar essas pessoas para passar uma noite, uns 30 minutos e tal. Para ter relação mesmo. Exatamente. Tá? Aí a gente vê no motel homossexual que vai com outro, mulher, assim, nesse caso aí. E também os casais que vão também normalmente, que às vezes está passando, é mais barato, vou parar aqui mesmo e vou ficar aqui. Só que assim, um risco é muito grande, porque ali tem muitas pessoas que passam por ali. A rotatividade, né? Com doenças. E a segurança de limpeza, então, você não tem certeza, né? Você não sabe se ali trocou, né, os lençóis e assim por diante, banheira. Então, é um negócio muito sujo, né? Assim de dizer. Porque se tornou um lugar para aquilo, né? Direcionado para aquilo. Exatamente. Então tem outros cuidados. Aí eu até falo assim, Guilherme. Então imagina você levar sua esposa, né? Que na verdade são pessoas cristãs, né? Temente a Deus. Não combina, né? Não combina, Guilherme. Não combina. E levar, Bruno, para um ambiente desse. Aí alguns falam, não, pastor, porque lá tem espelho no teto. Eu falei assim, então compra, coloca na sua casa. Você gosta do espelho no teto? Coloca na sua casa. Lá tem banheira, então compra banheira, né? Junta o dinheiro lá, faz prestação, né? Exatamente, compra pétalas de rosa. É por causa disso, né? Exatamente. Então, hoje o hotel também tem banheira, né, cara? Só não vai ter um espelho no teto, mas você gosta, coloca lá na sua casa. Pô, legal, mas assim, vamos lá. É uma recomendação do senhor, certo? O senhor não aconselha. Provavelmente a gente não vai encontrar nenhum texto bíblico que vá condenar isso explicitamente, né? Mas assim, do meu ponto de vista também eu concordo com o senhor. Eu acho que não combina, não há necessidade disso. Não tem. Mas como que a gente pode orientar as pessoas que, por exemplo, minha casa às vezes mora com mais gente, não é o ideal, né? Morar com familiar, tal, tem algumas dificuldades, né? A gente sabe como é que é o Brasil, tal. Ou que tem muitos filhos, tal, às vezes não tem uma privacidade. Qual seria a orientação? Ir pra um hotel? Porque geralmente eu já ouvi, tá? Sim. As pessoas falarem, a gente prefere ir no motel porque a gente tem um pouco mais de privacidade, minha casa tem isso, tem aquilo, entendeu? É uma dificuldade, né?
Assim, quando se mora muito junto, né? Aquele aglomerado de pessoas, tudo ali reunido. Que às vezes já tá errado nisso, né? Já tá errado nisso. Com certeza já. Então, quando a gente vai fazer o curso de noivo, ou a gente vai dar alguma palestra para jovem, eu já falo isso aí. Abro assim, e já dá na lata mesmo. Cara, você quer casar? Tem que ter casa. Quem casa, quer casa. Então, já se prepara, faz alguma coisa. A não ser que a pessoa vai ficar momentâneo. Aconteceu alguma... Com a gente aconteceu por conta da entrega do apartamento. Isso. Mas foi assim, tranquilo. Foi momentâneo, um período. O problema é quando é momentâneo permanente, né? Esse que é o problema. Vou ficar aqui só uns 2 meses, aí vou ficar aqui mesmo, não tô pagando aluguel. 3 anos se passam. Acomoda. Então, o comodismo faz isso aí. Mas eu oriento os jovens, né, para que eles possam procurar um local, para que eles possam... Porque, assim, de verdade, quando o texto de Gênesis 2:24 diz, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então, corta o cordão umbilical. Perfeito. Não tem como ficar lá no mesmo ambiente. Até porque... Como diz o carioca, vai dar ruim, cara, nesse negócio. Ficar junto lá, vai ter interferência e tal. E se ficar muito junto, para o ato da intimidade, fica mais complicado, né? Como é que vai ter ali, né? Vai ter problema. Vai ter problema. Então, eu aconselho, procura um hotel, né? Vai para um chalezinho, né? Um hotel fazenda. E outra coisa, procura uma casa. Mudas aí, vai morar de aluguel, e faz um contrato com alguma empresa para comprar um apartamento, uma casa. Dá os pulos, né? Dá os pulos, né? Porque é mais interessante, porque a pessoa não vai conseguir pagar o hotel toda semana para poder. Então, isso é difícil. E aí, Bruno? Não, e aí, continue. Vamos continuar. Não, a gente só falou do hotel até agora. É verdade. O senhor citou as perguntas que tá aqui. Sim. É o motel, mais pergunta, né? Anal, oral e os brinquedinhos. Brinquedos. Vamos subir no nível. Vamos subir no nível. Começa pelo mais fácil? O motel, brinquedos. Eu acho que... Você acha que eu tô te colocando uma escada aqui na minha mente que tô seguindo. Não, tranquilo. Então, eu não aconselho, cara. De verdade, pessoas cristãs... inclusive, eu trabalho com produtos de saúde íntima. Eu não vendo. Que tipo de produto? Aproveita e pode falar. A gente trabalha com lubrificante, a gente tem vários tipos de lubrificante. É um que esquenta, outro que gela. É mais para aquelas pessoas que têm problema de libido, né? Que é falta de desejo sexual. E também... Isso pode ser questão de enfermidade, não. É questão mesmo de saúde mesmo. Questão de saúde, sim, com certeza. E geralmente aquelas mulheres que têm problema de lubrificação. Então, o lubrificante, ele é bom para isso. Mas e para aquelas pessoas que não têm problema? Também é bom, é ótimo, porque vai ser prazeroso no ato sexual e não tem problema concernente a isso. Então, tem vários tipos de lubrificante, como os sabores, né, de algodão doce, de morango, de frutas vermelhas e tal. E tem muitos, cara, lubrificante. E é bacana porque no casamento a gente vai nos encontros de casais, a gente acaba levando, o pessoal leva e fala assim, pastor, é de Deus esse negócio. O negócio é muito bom. Porque assim, Guilherme, Bruno, o casamento ele não pode ser mesmice, cara. Sabe? E de verdade, assim, nos encontros de casais eu falo assim, gente, casamento não pode ser mesmice, não pode ser uma rotina, tem que ser algo diferente. Então, aí gera essa pergunta. E o brinquedo, pastor? Posso levar um chicote? Posso levar tal? Eu não aconselho. Brinquedo, né? É o problema. É agressão, né? É agressão física, né? De fato. Mas assim, os brinquedos em si, como os vibradores, essas, né, tênis de borracha, essas coisas assim, eu não aconselho, porque isso, ele tira a realidade, né, do casamento. Porque uma mulher que às vezes ela tem um vibrador, ela vai substituir a presença do esposo com ela, como diz Gênesis 2:25, a continuação. E os dois estavam nus e não se envergonhavam. Então, no casamento, os dois eles vão estar juntos, uma só carne, tá? Uma só carne, ele abre vários parênteses para poder dizer que é uma só carne, mas de verdade, uma só carne é quando os dois estão no ato sexual, ali estão uma só carne, né? Então, quando a mulher usa o vibrador, um exemplo que é o vibrador, ou um pênis de borracha, ela está substituindo o esposo. Aí fala assim, não, mas é só para poder eu massagear, só para poder eu ter uma sensação. Então, chama o seu esposo, chama o seu marido. Né? Ele tem já um órgão específico para isso.
Agora, em si, as perguntas, porque assim, as pessoas, ô Guilherme, eles vão falar assim, pastor, mas... Sempre tem o mas, né? Não acontece assim. Então, porque a pessoa tá na rotina, tá na mesmice. Se a gente for abrir, eu aconselho você que está nos assistindo, abra o livro de Cantares, desde o primeiro capítulo até o último, você vai ver que Deus deixou um livro em si só para os casais. E o livro ali, ele, na verdade, para você poder entender, você tem que ler mais, aprofundar mais, porque ele não é assim um livro assim que você olhou... Muito claro, muito né? claro, não é. Sim. Tá? Mas o livro começa assim, no capítulo 2 fala assim, a esposa fala para ele, beije-me com os beijos da sua boca, porque é melhor para mim do que todos os vinhos do palácio. Ela começou a falar de beijo, que era algo gostoso, algo que estimula para o ato sexual, né? E é uma das zonas erógenas, o Bruno Guilherme, que o homem tem, é a boca. As zonas, uma das zonas, tem várias zonas erógenas que o homem tem, que Deus colocou em todo mundo, tanto na mulher, tanto no homem, mas é a boca. Quando beija, e a mulher já sabia disso, né? Ele já ia estimular para o ato sexual. Então, o livro em si tem vários assuntos que permeiam ali, para que a gente possa usar na relação sexual, tá? Para a pessoa não ficar na rotina em si. Ah, não, eu uso o brinquedo porque... o meu marido é chucrão, porque exatamente isso tem. O cara só quer papai, mamãe, acabou, vamos dormir, e vira pro lado, acabou. Não, é muito mais do que isso. Por exemplo, o casal, ele pode sentar, isso para quem é casado, né? Dentro do casamento, você pode sentar com a esposa na cama, um de frente pro outro, pegar nas mãos, né? Vai passando a mão nos braços, aí por diante, né? Tira uma peça de roupa, dá um beijinho, vai usufruindo de tudo aquilo que Deus deixou nas zonas erógenas e aí por diante, até chegar no ato em si. É muito mais gostoso e prazeroso do que usar um brinquedo e substituir o marido. E até porque também a pessoa não vai fazer isso pensando na parede, no cachorro, no gatinho, vai pensar em alguém, talvez vai pensar num artista. O problema é que tem um problema e a gente quer resolver da forma mais fácil sem encarar esse problema de fato e buscar uma solução que de fato vai ser mais saudável, né? Exato. Aí foi o brinquedo. Mas, cara, eu achei bem legal essa questão, porque tem homens e mulheres que têm talvez dificuldade de alguma coisa e precisa de um auxílio de um lubrificante, alguma coisa, porque você não pode se tornar algo incômodo, que machuque, né? Sim. Então, cara, isso é muito, muito, muito íntimo e particular, né? Exato. Mas foi criado-se para auxiliar também, né? Porque pode, às vezes a pessoa não acha que não deve usar aquilo e tá se machucando, porque não tem a lubrificação correta. E acaba sendo algo que, às vezes, até retém, deixa de fazer porque machuca de alguma forma, né? Então, cara, isso é legal, isso aí é interessante de se saber, né? Então, e até porque, o Bruno, a falta de conhecimento gera isso aí. Gera a pessoa dizer assim, mas ninguém nunca me falou, ninguém nunca me explicou, então eu não sabia disso. E as pessoas também não procuram conhecimento, não procuram saber. Então, quem sofre mais nesse quesito é a mulher, porque a falta de lubricação vai dar atrito, né? No canal vaginal da mulher, então vai ser algo muito dolorido e vai hoje, criando trauma também. Vai criando trauma. E hoje tem muitas mulheres que fogem da relação íntima por causa disso. Porque o marido ele vai de qualquer jeito, ele não procura saber como que a mulher está, não vai no ginecologista, que é algo que eu até falo também. Leva sua mulher no ginecologista, vai com ela para saber como é que tá. Você também vai no urologista para saber como é que tá a situação sua e tal. Porque assim, o casamento é isso, cara. O casamento é uma sociedade, é comunicando, é sentando, é conversando, é explicando, para saber como que está a situação de tudo. Financeira, da família, dos filhos, íntima, e no geral, entendeu? Sim. Mas se a pessoa não sentar para conversar, aí fala que o Bruno acabou de falar, não sabe como que está. Aí machuca a mulher e o lubrificante ele vem para isso. A gente tem também um produto para quem, algum homem, alguma mulher que tem problema de falta de libido, um homem que tem falta de ereção, ejaculação precoce. A gente tem umas cápsulas que a pessoa toma 2 vezes na hora do almoço. Depois de 2 semanas já começa a surtir efeito, né? Não consegue surtir efeito para uma pessoa que às vezes fez uma cirurgia de próstata, que às vezes ele não tem mais ereção, aí não tem como mesmo. Aí é só tratamento médico mesmo.
Mas esse produto que a gente tem, ele resolve muitos casos de muitas pessoas que têm esse problema de falta de libido também. Cara, muito legal. Muito legal, porque isso... Isso é pra homem só. Tem para homem e tem para mulher. Ah, tem pros dois. Tem Isso para é mulher, para rejuvenescer, para pele. É um produto que ele faz tudo Esse isso. problema de falta de libido, o senhor vê mais em caso de homem ou de mulher? Tem nos dois. Tem nos Tem dois? nos Tem nos dois, dois, né? Nos dois? Tem nos dois. É porque às vezes tem um mito que é só mulher. Não, né? tem nos dois. Tem um homem também que o cara não procura a mulher já tem tempo. Então, Uhum. é falta de libido, ele não tem desejo sexual. Né? E tem outros que às vezes não é pelo libido, ele trocou. Ah, então isso que eu ia tocar também nesse ponto, né? É, Que aí tem a pornografia, tem Isso. outras. exatamente. Uhum. Então, o papel ali é identificar primeiro qual é o problema, né? É, exato. Ok. Falamos dos brinquedos. Segue aí sua escala, Motel. Richard. Motel, brinquedos, sexo oral. Sexo oral. É o que as pessoas perguntam. Então, em si, é uma área que a gente gosta de falar com muita cautela, entendeu? Até eu mesmo como pastor, para a pessoa não achar que a gente está generalizando. Uhum. Mas vamos para a palavra, Ok. entendeu? A Bíblia nos dá parâmetro para isso. E, então eu gosto de falar com propriedade bíblica Uhum. para evitar da pessoa apontar, nossa, aquele pastor é maluco, é doidão, não sei o quê. Não, não é. A gente vai para a palavra. Então o sexo oral em si é o seguinte, será que tem algum texto na Bíblia que fala sobre esse assunto, que permite que a gente, dentro da relação, no casamento, a gente possa ter esse tipo de ato com o esposo? É claro que a gente vai para o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Pedro fala assim, coabitai com ela com entendimento. Ou seja, ele fala para o esposo coabitar com a mulher com entendimento, sabendo que ela é um vaso mais frágil. Então, ele está dizendo o seguinte nesse texto, coabitar, morar, residir, estar juntos, Perfeito. com entendimento. O que é Perfeito. entendimento? Conversar. Então, se a esposa falar assim para ele assim, não, eu... Primeira Pedro? Desculpa. 1 Pedro 3,7. 3,7. Ele fala assim, eu gosto disso. Para mim, eu não me importo com isso, não. Então, se os dois concordaram, tem entendimento. Sim. Então, é bênção. Entendeu? Agora, essa mulher ou o marido fala assim, não, esse negócio aí não é pra gente, não. Vamos sair fora disso aí. E tem casal, Bruno, que vive bem, cara, do jeito que tá. Glória a Deus, aleluia. Mas tem outros que gostam de explorar algo diferente na relação e que é bíblico, que não foge dos conceitos, dos padrões bíblicos, né? Então, vamos pegar um texto assim que é Cantares capítulo 7 em si. Ali tem uma relação dos dois, né? Mas Salomão, uma vez ele saiu no palácio, porque a gente sabe que ele era um homem mais sábio daquela época. Então, ele se despia da sua roupa de rei, né? Colocava uma roupa normal, como um camponês, como um funcionário, como alguém. Ele saía para o campo, cara. E ninguém identificava ele, porque ele estava igual aos outros. Então, ele via muitas coisas. Outras vezes, ele saía mesmo como rei. Mas a maioria, ele saía não como rei. Ele investigava as coisas. Sabe aquele versículo? Vai ter com a formiguinha ao preguiçoso? Você acha que como que ele achou e descobriu isso aí? Escreveu? Não, ele foi ver, cara, a formiguinha lá trabalhando e tudo. Então, Esse trabalho científico, né? exatamente. E um dia ele saiu, ele viu a palmeira. O rapaz subindo na palmeira. Ele foi, vou fazer lá em casa. Aí, porque assim, de verdade, alguém sobe na palmeira de cima para baixo? Alguém Não. sobe? Como é que sobe a palmeira? Não é dos pés? Do pé pra cima. Exatamente. Aí, no texto, vai dizer assim, ele falando para a esposa, não sei de forma que ele colocou ela deitado na mesa, no chão, na cama, aí fala assim, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, os seus seios como cacho de uvas. Aí ele subiu mais, o texto vai dizer assim, o seu fôlego, ele vai falar que ela estava ofegante, tem cheiro de maçã. Então, se a gente for aprofundar nesse texto, tirando aquilo que ele olhou lá fora, o homem subindo na palmeira, falei, cara, vou fazer lá em casa. Então ele começou com a esposa, falou assim, eu vou fazer isso, vou sair da rotina. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Ele começou a fazer massagem nos pés, né? E mulher gosta, cara, de massagem nos pés. Ainda mais quando chegou cansado, trabalha o dia inteiro de pé, o pé tá inchado. Uma massagem, cara, é tudo de bom, cara.
E estimula mais ainda para o ato sexual. Ele foi subindo nas coxas. Em outro texto diz que ele fala assim, as suas coxas são torneadas pela mão de um artífice. Quer dizer, parece que alguém trabalhou. Claro que foi Deus que trabalhou. Aí ele fala assim, pegarei nos seus ramos. Aqui está falando da genital da mulher. Na vulva da mulher. De verdade. Pegarei nos seus ramos. Onde dá o fruto. Exato. Aí depois ele fala, os seus seios são como cachos de uva. Ô Bruno, ô Guilherme, de verdade, alguém pega a uva e fica olhando a uva assim, nossa, que uva bonita. Isso é uma uva. Isso é uma uva, é verde, é rosada. Alguém vê e descarta a uva? Não, ele mete o bocão, cara. Ele vai e chupa a uva. Então, quer dizer, Deus deixou, né, o corpo para ser usufruído dentro dos padrões que ele estabeleceu. Agora, sim, pastor, e daí? E se a mulher não quiser, se o mulher não quiser, se o homem não querer? Aí tratem de forma correta, para que não atrapalhem suas orações. Isso, o relacionamento dela com Deus, né? Exatamente. Só que aí a gente parte com outro texto. 1 Coríntios 7. Na carta de Paulo aos Coríntios, é interessante, nós estamos falando aqui do sexo oral. Vou chegar já na pergunta de vocês. 1 Coríntios 7? 7. Paulo fala assim, por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher e cada um tem o seu marido. O marido paga a devida benevolência para sua mulher, ou seja, o marido satisfaça... necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Exatamente. Versículo então, 3. cada um satisfaça o outro. Aí, a continuação vai dizer assim, o Guilherme, o homem não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o homem. Aqui na NVT tem autoridade. Autoridade. Então, quer dizer, ele não tem autoridade, o poder sobre o corpo. Por exemplo, eu não tenho poder sobre o meu corpo, minha esposa tem poder sobre o meu corpo. Eu tenho poder e autoridade sobre o corpo dela, para usufruir daquilo que Deus deixou pra gente. Então, o sexo anal em si, a gente pensa assim, eu posso, porque Paulo falou, por causa da prostituição, cada um tem o seu marido e sua esposa. Mas aí não é só nesse sentido, ele está explicando o seguinte, que naquela época existia um templo de uma deusa, da prostituição, ela tinha mais de 1000 prostitutas. Então, quando o pessoal, os homens iam para a região no período de temporada, e as mulheres laçavam esses camaradas e levavam para o templo. Até porque aqui a gente está falando de um período de helenização muito grande, né? Sim, dos gregos, né? Exato. Então tinha muita essa cultura, né? Tinha muita essa cultura. Então as mulheres levavam os homens para o templo e lá tinha diversos tipos de orgias. E Paulo ficou preocupado que alguns cristãos, homens casados, estavam indo para esses templos e também participar dessas orgias. Aí ele vai falar, cada um tem sua mulher, cada um tem seu esposo. Então o casamento é monogâmico. Nós somos contra a poligamia. É monogâmico, porque homem e mulher, acabou. É só prole. Aí ele vai falar assim, então o homem satisfaça a sua mulher. Por que ele falou isso? O Bruno, Guilherme, porque lá no templo dessa deusa, as pessoas faziam isso, e os homens, se fossem lá em casa, não tem isso. Então, por que hoje você vê muitos casais, e ambos os dois, mais os homens, que procuram mulher leviana, prostitutas? Por quê? A prostituta vai fazer o que a mulher dele não faz. Você está entendendo? O homem vai fazer, a mulher vai fazer, o homem vai fazer com a mulher que é casada, que ele com o marido não faz dentro de casa. Entendeu? Então Deus deixou hoje um livro exclusivamente para os casados, para que a gente possa usufruir dentro da relação. Então eu não vejo pecado nenhum no sexo oral. Por quê? A gente tem um texto em si, ou vários textos em si, que nos permite a gente usufruir do corpo do nosso cônjuge. Então o capítulo 7, ele vai falar sobre isso aí. Ele sobe a palmeira, pega nos ramos, está falando da vulva da mulher, né? E em outro texto ela fala sobre ele, o seu ventre como alvo marfim. Ele está falando da genitália do homem. Ele fala dos seios como cacho de uva. A minha esposa, ela é radiologista, e ela estudou isso aí. E na verdade, a uva, ela não tem aqueles galinhos assim, né? Eu não sei como é que fala o nome, mas ela tem. E fica cada bolinha da uva ali, né? Os seios da mulher, ele tem esses galinhos, cara. Que interessante, a minha esposa, eu palestrando, ela falou assim, eu aprendi isso na escola, que ela tem essas ligações assim, né? Então,
E eu falei assim, então, Salomão é inteligente Sábio, demais. era sábio mesmo, Salomão né? é fera, Mentira cara. mesmo Não que ele é era, sábio. cara. Era sábio Então, mesmo. quem pega a uva, opa, é para chupar essa uva. Então, ele usufruía. Outro texto, para encerrar isso aqui, Vamos lá. outro texto, tá? Eu acho que é no capítulo Porque na Bíblia é melhor 4, ainda. acho que é no capítulo 4 que fala, ela fala assim, a mulher fala para o marido, ele me levou à sala do banquete e o seu estandarte para mim era o amor. Tá? Alguém pode depois estar assistindo e falar assim, pastor é maluco, não tem referência disso que ele está falando e com o casamento. Tem sim. E geralmente, Guilherme, ou Bruno, muitos pastores querem ser mais santo do que Deus. Uhum. E eles pegam o texto, ou o livro em si de Cantares, e falam, não, esse livro aqui, ele faz alusão, comparação de Cristo com a igreja. Uhum. Assim, eu sou teólogo, mas eu sou contra isso. Essa interpretação, eu respeito quem interpreta dessa forma. Mas eu sou contra, porque o livro não está falando disso. Qual a relação que tem Cristo e a igreja de falar que sobe a palmeira? Pega nos ramos, pega nos seios. O que eu vou comparar os seios de uma mulher com a igreja em si? Uhum. Até hoje eu não consegui entender o que compara. Tem que se esforçar muito para fazer isso, né? Então o texto está falando do casamento, da intimidade, tá? Então não tem comparação de Cristo e a igreja. É um livro para os casais, para casados. Aí o texto do capítulo 4 vai dizer, ela diz assim, ele me levou à sala do banquete. Gente, a sala do banquete era o lugar onde Salomão dava um banquete para as pessoas e passava multidões de gente ali todos os dias. E a esposa falou assim, hoje vai acontecer algo diferente, porque ele está me levando lá para a sala do banquete. O que vai acontecer? Ela se entregou lá para ele. Uhum. E o texto em si vai dizer que quando ela diz assim, e o seu estandarte para mim era o amor, eles tiveram relação íntima na sala do banquete. Aí talvez as pessoas podem perguntar, pastor, mas onde o senhor quer chegar? Então, a gente não precisa ter relação e intimidade ou sexo em si na nossa casa, desde que você esteja sozinho, não precisa ser só no quarto. Uhum. Você mora no sobradinho? Vai na escada, meu irmão. Uhum. No banheiro, Uhum. que é coisa melhor tomar um banho junto, esfregando o outro lá e tal. Na cozinha. Põe em cima dessa mesa, se não for de vidro, põe em cima da mesa e é benção. Salomão fazia isso, colocava ela na mesa. Então, Massa o pão, massa o pão em cima põe da farinha. mesa. Aí diz que Salomão, aí ela falou assim que ela entregou para ele ali o amor, e ela falou que o estandarte para ela era o amor. Uhum. O estandarte em si aqui não era um estandarte em si mesmo de apresentação, não, ele estava falando da ereção dele. Que ele estava entregando para ela e o estandarte era o amor. Ela falou assim, o peixe está preparado para mim. Uhum. Cara, tem tantos outros textos. O último, tá? Eu prometo que é o último. Que ela falou assim, saiamos ao campo. Eu não lembro agora onde está escrito. Saiamos ao campo. Vejamos se as romeiras dão flor, né? Se as uvas já estão na hora de ser colhida. E lá eu te darei o meu amor. Olha só, ela saiu da rotina da relação. Ela saiu do palácio. Ela pediu, Salomão, meu amor, dispensa todos os funcionários do palácio, nós vamos ficar sozinhos nesse palácio aqui, só nós dois. E ela foi para a floresta, para o jardim, se entregou para ele lá. Uhum. É claro que você não vai fazer isso na sacada da sua casa, né? Então tem que ter coerência, né, nessas questões, porque tem gente que fala assim, o pastor falou que pode, qualquer lugar fora. Não, você tem que ter coerência, né? Óbvio. Então é isso aí. Cara, que legal, O né? último agora. Cara, sexo anal. Pensei que você ia pular isso aí, né? Ele tava, não ele tava pula nada, torcendo não. ali. Eu pensei que ele nem ia lembrar o Não, pula nada, pastor. Pula Porque o que nada. acontece? Tem gente que pode usar tudo isso que você falou agora pra falar sobre o sexo anal. Sim. Tem gente que pode usar o que o senhor mesmo falou, Sim. mas eu sei que acho que o senhor deve ter outra interpretação, mas Não, tranquilo. Não, para mim é tranquilo. O assunto não tem dificuldade, não. Mas vamos lá. A gente, eu como um pastor e como sexólogo e como também terapeuta e pastor de igreja, eu condeno o sexo anal. E geralmente quem procura mais a ter esse ato são os homens, que às vezes provocam as mulheres. Não, eu quero fazer assim para ver como é que se é interessante ou não e tal. E eu já até falo direto, às vezes, nas ministrações, e quando pergunta, né? Tem essas perguntas, eu falo, gente, o ânus ele é para quê? Não é só para sair?
Órgão excretor. É algo excretor. Ele só sai. Não entra nada. Não entra nada. Então, se é para sair, deixa sair. E o que sai é sujo. Né? É imundo. Então, tem bactéria, tem um monte de... Né? Então, eu não aconselho uma pessoa ter um sexo anal com a sua esposa. E até porque, além de ser sujo, machuca, porque o canal do ânus, ele não tem lubrificação. E uma pessoa, Guilherme, o Bruno, que tem essa... que faz, com certeza, direto, né? Que tem a frequência, melhor dizer, a frequência no sexo anal, o canal do ânus, ele rompe. Tá? Para quem não sabe, o ânus, ele tem algo no ânus que chama esfíncter, que é aquelas preguinhas, né? Sim. Essas pregas que faz fechar o ânus Segurar. que segurar. Por exemplo, se uma pessoa vai soltar uma flatulência, ela vai soltar e o ânus ele fecha, porque é isso que faz fechar. Então não vai sair mais nada, então fechou. A não ser que a pessoa esteja com um problema intestinal, e aí diarreia, aí não tem jeito, não segura mesmo, entendeu? Se tiver que sair, vai sair. Então, Mas isso, na sua normalidade, né? Estando tudo bem. Estando tudo bem, ele fecha. E a pessoa que tem essa prática constante, esse esfíncter ele abre, ele fica dilatado. Vai estragando ele, vamos dizer assim. Vai danificando. E tem muitas pessoas que com certeza têm essas práticas, inclusive as pessoas da vida, e elas usam fralda, cara. E usam, Depois de muito tempo? Depois de muito tempo usam fralda, absorvente. Porque não tem como porque depois... não segura. E se ela for soltar uma flatulência, ela pode defecar. Porque o esfíncter, ele rompe, ele se abre de tanto o contato, o atrito que tem ali. Então Deus fez as coisas tudo certo. Não é para poder entrar, é só sair. Então quando sai, fecha. Entendeu? E para entrar, é muito dolorido. Tá? Mesmo que use lubrificante. Mesmo que use lubrificante, vai ter facilidade. Né? Porém, é um ambiente sujo. Que pode, se, por exemplo, a pessoa nem usa lubrificante, ele pode ferir o canal, né, do ânus da esposa, e aquele ali pode causar uma doença para ela, pode ir para o sangue, as fezes, pode ir para o sangue, vai contaminar o sangue. Então tem um prejuízo muito grande. Ah, pastor, mas eu queria fazer uma vez só, uma só vez. E dessa uma só vez, ele vai querer mais outra, mais outra, mais outra. Então Deus deixou certinho. Pênis, vagina, local correto para satisfazer, né, na relação sexual. Então, ânus a gente condena. Então, caso alguém queira, não se aplica os textos que a gente usou anterior para essa, por uma questão de saúde, né? Você mexe com o seu próprio corpo, a questão de saúde. E aí também eu acho que a gente pode até usar, que obviamente a mulher provavelmente não quer e faz mais para agradar o marido, essa é uma grande verdade. Sim. E aí você tá ferindo a própria consciência dela e volta naquele texto de 1 Pedro, né? 3:7. Exatamente. Que não tem consentimento, ou às vezes tem consentimento mas forçado, agradar. E aí fere a relação dela com Deus, né? Exatamente. E a pessoa fala assim, não vou fazer porque senão ele vai ficar triste, ele pode procurar a pessoa lá fora, então melhor eu me entregar, eu liberar, do que ter problema no futuro. Então você que me ouve, homem, deixa essas coisas de lado, deixa de lado e faz o que está em Cantares, que é muito melhor para você poder ter uma relação sexual mais prazerosa, porque o texto de Cantares também diz que o amor ele tem que ser em delícias. Eu não vejo um ato sexual, né, anal, no caso, o sexo anal, um ato prazeroso. Para a mulher não há nenhum prazer, praticamente. Não tem prazer. Não tem. E outra, e fora o cheiro, né, que vai ficar, né? Então, Deus deixou as coisas certinho. Sim. Legal. Top. Te respondeu, Bruno? Você tá em paz agora? Respondido. Tá tranquilo? Então tá. Ainda há muitos tabus na igreja, pastor? Em relação à questão de sexo? Tem. Tem muitos? Tem alguns que o senhor possa compartilhar? Tem muitos tabus, né? Por exemplo, eu fui ministrar há pouco tempo agora numa igreja e o pastor, por conta de pessoas, de casais de idades, né, que tinha na igreja, falou assim, pastor, não comenta sobre isso não. Porque são pessoas de idade, já estão no casamento há mais de 40, 50 anos, né? Então, se eu falar sobre esse assunto, vai chocar, né? Os mais novos já têm uma mente mais aberta, né? Então, ainda tem esses tabus, né? Porque a pessoa acha que o sexo em si é só penetração, pênis e vagina e acabou. E não é. A pessoa pode ser íntimo no casamento, olhando, admirando, falando palavras carinhosas,
né, carícias, sem partir para o ato sexual, isso é intimidade também. Não é só no ato em si que a pessoa está tendo intimidade. Não, a intimidade é quando eu estou do lado da minha esposa, respeitando ela, honrando ela, na rua, na presença, na ausência. Isso é intimidade, cara. Entendeu? Mas tem tabus ainda. Tá. O senhor atua, o senhor até falou de curso de noivos, né? Pessoas mais jovens, e atua hoje na área de casamento também dentro da igreja, né? Pessoas já estão casadas há bastante tempo, pessoas estão começando, acho que o senhor pega todos os tipos, né, de situações. Onde tem mais problemas na área sexual, na sua visão, né? Não sei se existe um dado estatístico sobre isso, mas antes do casamento, os jovens têm mais problema na área sexual, ou após o casamento, onde tem mais problemas na área sexual? Após o casamento tem mais problemas. Ou talvez chega pro senhor mais. Tem mais problemas, mais comentários sobre após o casamento, perfeito, né? Perfeito. É claro que antes do casamento existem também muitos problemas de órgão sexual na parte de jovens, né? Que às vezes os jovens eles têm a frequência em si, masturbação, pornografia. Isso antes, depois vai ocasionar no futuro, entendeu? As pessoas têm isso já é um gancho até para uma outra pergunta. Então, mas existe problemas de ordem sexual após o casamento muito grande. Mulheres que têm problema de libido, como eu já falei, né? Homem que tem ejaculação precoce. E, cara, isso tudo tem tratamento, cara. Isso não... a pessoa às vezes fica com vergonha, Bruno, ou Guilherme, de procurar um médico. Mas a mulher, geralmente, o ginecologista é a pessoa ideal para ela poder procurar e fazer um tratamento, descobrir o que está acontecendo. Por que eu estou sentindo dores? E pode ser nesse fato que a mulher tem problema de lubrificação e quando na penetração tem um atrito, e o atrito ele vai ferir o canal vaginal da mulher e faz com que ela tenha problema constantemente. E eu até falei antes que, concernente a isso, tem muitas mulheres que às vezes falam assim, hoje não, eu tô com dor de cabeça, tô com dor nas costas e tal, e às vezes é um problema que ocasionou lá atrás, e ela tá meio já traumatizada com isso aí. Tá? Mas tem muitos problemas de ordem sexual no casamento, na questão quando eu falei de ejaculação precoce, um homem que às vezes ele não se cuidou, porque às vezes ele tinha uma família, ou parte da família, que tinha problema na questão urologista, né? Agora fugiu a palavra que agora que eu ia falar para vocês. Quando faz o Novembro Azul, sabe o Novembro Azul? Quando vai fazer próstata, lembrei da próstata. Então, tem muitas pessoas que têm problema na família decorrente. Às vezes o irmão teve, o pai teve, crônico, o avô crônico teve. Então, geralmente ele vai ter. Probabilidade alta. Exatamente. Né? Então, geralmente, há uns 30 anos, a gente já tem que procurar fazer uns exames de sangue, de toque. E se a pessoa fala, não vou porque isso aí é chato, é vergonhoso, o pessoal fica zoando a gente e tal, quando chegar lá, ver a mão do médico, se for grande, toma cuidado, então os caras ficam zoando. Mas não é por conta de zoação, você tem que ir porque você tem um problema familiar. E se a pessoa não se cuida, não trata isso, ele pode ter um problema no futuro. E o problema que no futuro, e às vezes ele nem sabe que é o problema da próstata, ele faz a pessoa não ter ereção. Então, um problema sexual muito grande nas relações hoje, e o camarada é famoso brocha, na hora H, não vai. E até às vezes o camarada, na hora da intimidade, tá tudo tranquilo, na hora que vai ter a intimidade, a pessoa não consegue. Porque tem um problema aí. Uma disfunção ali, né? Disfunção sexual. E tem muitas, tanto mulher e tanto homem tem a disfunção sexual. Procura um médico para tratar. Porque senão o casamento não dura. A pessoa fica assim, e aí, eu não consigo satisfazer o outro e tal. Então, o casamento não dura. A pessoa, vou procurar outro que me satisfaça. E quando uma pessoa não consegue, ele parte para outro ramo, outras coisas que vai prejudicar a sua vida espiritual, o seu corpo, que é a pornografia em si. E aí, já aproveitando esse gancho, os problemas que a pornografia pode causar no casamento, a senhora já tinha puxado. E tem uma questão também que às vezes pensa que é só homem, né, que usa pornografia, mas tem também muita mulher também usa bastante, né, ainda mais nos dias atuais. Mas quais os problemas, assim, que pode causar no casamento no futuro? Antes, a pessoa que já tem esse problema antes de casar, e também quem tem no casamento, né, esse problema. Sim, então, antes do casamento, o jovem que ele tem
um vício em si, na pornografia, aí ele parte para masturbação, ele vai ter um problema no futuro, com ejaculação precoce, tá? Porque assim, a pessoa que, qualquer tipo de vício em si, inclusive a pornografia, o seu cérebro, o cérebro da pessoa, ele produz uma palavra que chama dopamina. Então, a dopamina, ela é produzida, que é um hormônio do prazer. Então, todas as vezes que a pessoa ela tem um vício, independente do que é... Qualquer coisa. Mas a gente se tratar de pornografia, a dopamina, ela é o hormônio do prazer, ela vai dar o prazer para a pessoa momentâneo, tá? E vai eliminar aquelas coisas que ele queria ter depois. Então, ele está satisfeito, porque o prazer, né, já acumulou na sua vida. Então, uma pessoa que é viciada na pornografia, o Guilherme, ela não vai querer procurar a esposa, ou o esposo, porque ela está satisfeita, porque o hormônio da dopamina já atingiu, né, o corpo dela, então ela está satisfeita, então ela não vai procurar o seu companheiro, a sua companheira. Então, por isso que hoje a gente vê muitos casais se divorciando, porque ele não tem o prazer em si, tá, no ato sexual. Porque ele faz por fazer mesmo, não tem muita aquela intenção de prolongar o momento em si, o ato sexual. Por quê? Lá atrás, ou um dos dois, ele já se satisfez, né? Acostumou a satisfação própria. Exatamente. A satisfação que ele ia ter na relação já foi preenchido lá atrás. Então, a pornografia é um vício, é um mal na sociedade de hoje, que está destruindo muito relacionamento, inclusive muitos jovens que entram para a relação, ele já entra com um problema por causa dos vícios. E ainda tem mais, e quando a pessoa ela está nessa relação, na relação do casamento, tem um problema ainda da pessoa pegar um dos parceiros assistindo, vendo e tudo, e tem muitos casais que às vezes coloca na tela para eles poderem fazer igual tá lá. Tá? Então, assim, perante Deus, cara, é um problema gravíssimo, abominável. Não precisa de você assistir alguém lá, porque o seu casamento ele tem que ser puro. A gente vai para o Hebreus, acho que 13:4, que diz que venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Então, o que é venerado? Significa honrado. Então, venerado, honrado, o matrimônio. Então, o seu casamento, Bruno, Guilherme, tem que ser honrado. O meu casamento tem que ser honrado. Aí fala, entre todos. Então, de todos os casamentos que tem no mundo inteiro, o seu tem que ser honrado. O meu tem que ser honrado. Aí o versículo não termina, ele fala assim, tem que ser honrado. E o leito sem mácula. Ou seja, o leito, a cama em si, que é o altar da intimidade do casal, ele não pode ter mancha, não pode ter mácula. Então eu não posso trazer nada que vai ferir os padrões bíblicos para o meu casamento e para a minha intimidade. Tá? Então ele vai trazer vários problemas em si, esses vícios de pornografia, porque a pessoa ela vai começar a acostumar com isso e vai deixando aquilo que Deus deixou na relação para os dois viverem uma só carne. E é prejudicial muito grande. E existem muitas separações concernentes a isso. Tá? E o fato até da pornografia ser uma mentira, chega no casamento, não é aquilo ali que ele assistia. Isso também causa problema. Causa problema. Causa porque, às vezes, o camarada, né, o esposo, ele quer fazer com a mulher o que está lá no pornô. Entendeu? Não vou fazer igual. E a mulher não aceita, cara. A mulher não aceita, porque aí ela vai começar a desconfiar. Como é que ele tá? Por que ele quer fazer desse jeito, dessa forma? Aí entra o sexo anal, porque às vezes lá ele assistiu, quer fazer, entendeu? Então não vai ser conveniente na relação. Aí vai começar a dar problema, aí vai começar a dar conflito, vai generalizar. E o senhor já vivenciou casos de separação por conta dentro da igreja, por conta de pornografia? A pessoa se separou por conta da pornografia, não tinha relação, tal. O senhor já viu caso assim? Sim, eu não presenciei, mas já ouvi de pessoas que se separou por causa disso. Inclusive, essas pessoas que, na época, quando tinha DVD, alugava DVD, levava para casa e colocava para assistir. Hoje não, hoje tem os canais abertos aí, fechados, na verdade, que proporciona isso aí para a pessoa. Mas já teve pessoas que separou, a mulher não permitiu, a mulher não aceitou. É mais parte do homem, né? O homem é mais propício para a pornografia do que a mulher. Não generalizando, tem muitas mulheres que estão envolvidas porque ela sente falta do homem próximo. Porque assim, Guilherme, o Bruno, mulher, ela gosta de a proximidade.
Mulher gosta de pessoas próximas. Por exemplo, você vai... Tem um evento na igreja. Vamos colocar bem prático aqui. Tem um evento na igreja. Quando uma mulher, uma irmã, uma jovem vai pro banheiro, ela já chama 2, 3. E vai lá, cara, pro banheiro. Nunca vi isso, cara. Vai pro banheiro. Eu não entendo até hoje também. Eu não entendo até hoje. Vamos comigo, vamos no banheiro comigo. Aí vai lá, conversa, tá mexendo no cabelo, ou tá no vaso, não sei o quê. Não tá nem aí, cara. Você tá conversando numa boa, legal. Você já viu um homem convidando o outro pra ir pro banheiro? Não vai, cara. Irmão, fica na porta lá, não deixa ninguém entrar. Exatamente. Então o homem não tem a proximidade. Mulher, ela gosta da proximidade. Então o homem ele é um pouco mais afastado. Aí a gente entra no capítulo 5 de Efésios. Lá depois do versículo 22, Paulo vai dizer assim, que o homem ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em toda a Bíblia você não vai verificar nenhum texto dizendo que a mulher tem que amar o marido. Não tem. Porque já é natural da mulher amar o marido. É natural partir dela. Isso é da mulher. Agora o homem não. O homem ele tem que ter aquele empurrão, ele tem que sempre estar falando para ele que ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Por isso que Paulo deixou escrito, ó. O homem precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregar. Não é só amar, tem que se entregar. Então o amor aqui que o Paulo está dizendo é aquele amor incondicional, aquele amor de entrega mesmo, sem restrição. Aquele amor que a pessoa deixa de fazer algumas coisas, deixa o jogo, deixa o futebol, porque às vezes tem mulher que fala assim, amor, vem aqui, vamos tomar um banho junto, cara, na aula de futebol, cara. Não dá não esse negócio. Então, esse amor que Paulo está dizendo, é isso aí, você larga com o futebol, desliga a TV, o que você estiver fazendo e vai dar atenção para sua esposa. É se entregar de verdade para sua mulher. Então, problemas tem demais e tem muitas pessoas que se separam mesmo porque não concordam, porque é um ato pecaminoso, está sujando a casa. Por exemplo, ó, é bem básico isso aí. Não sou contra quem ouve e quem faz isso. Um exemplo, música mundana, só para você ter ideia. Tá? E música cristã. Então você está ouvindo uma música cristã, tá? E aquele ambiente que você está ali, tá um mover de Deus, do Espírito Santo, tá aquela atmosfera, aquela conexão legal de Deus na sua vida. Quem está ali, pairando ali? Pai, Filho, Espírito Santo está ali. Se você ouve uma música mundana, ou uma música aí, sei lá, o que está ali? Deus não está no negócio de uma música profana, música mundana. Então, o ambiente mudou. Então, imagina o camarada, ele dentro do casamento, onde é um ambiente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estar no casamento, porque Deus, ele é o idealizador do casamento, então Deus está ali, presenciando tudo. E para Deus, a relação, a comunicação, o sexo, para Deus é prazeroso ver o casal dessa forma, porque é assim que ele deixou no casamento. Agora imagina a pessoa coloca a TV dele ligado com uma pornografia. Deus já não está ali mais. O Espírito Santo já se ausentou dali. Então quem que vai parar ali dentro? O inimigo. Aí ele vai começar a agir de forma aleatória para tirar o foco da relação. Fazer a pessoa focar só na pornografia. Só ele ficar viciado naquele ali. Aí o camarada não vê só em casa. Aí ele pega o celular, ele vai no celular. Qualquer lugar que ele tiver, ele está acessando. Porque é um vício, cara. Então a dopamina, que é o hormônio do prazer, vai estar imperando nele todas as vezes que ele pegar isso aqui. E eu já tive um conselho de um rapaz casado, né? Era um evangelista da igreja, ele falou assim, pastor, me ajuda, cara. Eu não aguento mais pornografia, cara. Ele dirigia caminhão, fazia entrega. Cara, eu entrava no caminhão e ficava lá meia hora, 40, quase uma hora no celular, na pornografia, e esquecia até das entregas. Aí eu ia fazer a entrega, voltava de novo, cara. Caramba. Aí eu falei assim, então, isso é a dopamina, cara. O hormônio do prazer. Você tá sentindo mais prazer com isso do que quando você chega na sua casa. Aí a pergunta que eu falei para ele, e em casa, como é que tá a sua relação? Ih, pastor, né, tá muito distante. Eu falei, por quê? Você está se ocupando por causa da pornografia. Aí eu dei umas... E já tem o trabalho também? Eu já dei umas dicas para ele, como ele podia fazer. E graças a Deus deu certo. E ele agora tá vivendo bem com a mulher e... Legal. Desvinculou a pornografia. E pra você ver, é um negócio que prende, né? O cara quer sair. Ele pega, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele quer sair, mas ele não consegue, né? Por causa dessa questão também hormonal. A gente sabe que o pecado, ele prende o homem. Ele escraviza o homem, né? A palavra diz que o pecado escraviza o homem, torna o homem escravo dele. E um abismo vai puxando o outro também, né? E a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação do homem de Deus, né? Perfeito, então, ele faz a separação, não tem jeito. Perfeito. Pastor, agora,
Pergunta de membro. Pergunta do pessoal. Vou casar virgem, mas meu parceiro não é. Quais problemas posso ter no futuro? Tem que casar ciente, né? Aí por isso que tem que conversar. Uhum. Tem que conversar, porque assim, no curso de novo a gente fala sobre isso aí. Pessoas se converteram, a gente fala do presente, passado e futuro. Uhum. Então, a pessoa não pode ir para a relação, Guilherme, sem se acertar primeiro do seu passado. Uhum. Então, por isso que é passado, presente e futuro. Então, tem que acertar. Problema de perdão, problema de desavença na família, com os pais, com irmãos, com sogro, com sogra, porque conheceu, o fulano não gosta de mim porque não foi com a minha cara. Tem que resolver essas questões para ir no casamento, porque senão vai dar problema lá na frente, tá? Aí, o casal, os jovens, ele tem que sentar para conversar, para falar assim, olha, eu vou ser sincero com você, eu gosto de você, eu vejo que você gosta de mim, um exemplo se for a moça, mas eu não sou virgem mais. Você vai casar comigo sabendo que eu não sou virgem mais, né? Ou a pessoa, ela pode casar sem falar nem um problema desse, e ela vai omitir lá na frente, porque se o rapaz perguntar lá no casamento, e aí, você casou virgem? Né? Ou não? Ou vai ter problema na lua de mel, porque vai dar para saber, né? Só se a pessoa for muito leigo mesmo, e tudo, não vai ter aquela desconfiança em si, mas pode ser que não, né? Porque a virgindade da mulher, e no passado era assim que se fazia, né? Tem alguns países que é assim até hoje, quando a mulher vai casar, né, o símbolo da virgindade é quando o sangue fica no lençol, né? Então tem países que é assim indianos, hoje. Eu acho que é isso, né? Não, mas no caso do homem é mais difícil saber, né? Dá pra ele enganar, né? Não, o homem dá pra enganar, né? Não dá pra saber ali. Mas é pra mulher, né? Mas é onde entra a sinceridade. Se vai começar na mentira. Se os dois for, né, um casal cristão, idôneo, aquela convertido mesmo, não vai ter esse tipo de problema. Eles vão falar, vai se entender, né? Ou falar, não, opa, eu não quero, eu queria uma pessoa virgem mesmo, então é melhor se separar, porque lá na frente vai ficar com esse pensamento, porque a psique nossa é assim, ela fica jogando direto na cabeça. Mas você não era virgem. Você... Vai jogar depois, né? Se não houver o perdão. Exatamente. Né? Então, tem que resolver o passado. Você gosta de mim? Gosto. Então, vou bater na real, como diz o ditado. Eu não sou virgem. O rapaz fala, a mulher fala, eu não sou virgem. Né? Então, nós vamos casar dessa forma. Você concorda? Beleza, eu concordo. Show de bola. Não concordo não. Então, é melhor se separar. De verdade, cara. É melhor não continuar, porque lá na frente vai jogar na cara. E se for mulher ainda, é pior, porque a mulher ela tem um poder de guardar as coisas, tá? Com uma facilidade muito grande. E ela lembra do dia, da hora, se estava chovendo, se estava com o sol, ar-condicionado ligado ou não. A mulher, Deus colocou isso na mulher. Então, num momento de conflito, de desavença na casa, ela vai jogar aquilo lá que aconteceu lá no passado. E ela fala com detalhes. Então, é melhor resolver o passado. O presente ficar bem e a gente ter um futuro promissor, abençoado por Deus. Mas acho que o senhor tocou num ponto interessante, né? Se a gente está falando de pessoas convertidas de fato ao evangelho, né? Até recentemente a gente falou sobre a carta do apóstolo Paulo a Filemon, e um dos pontos que a gente falou é que o evangelho ele não é com meias verdades. Se há transformação, precisa corrigir o passado, né? Sim. Nessa carta tem o escravo. O escravo, exatamente, que fugiu e depois se converteu lá na prisão com o apóstolo Paulo. E Paulo manda essa carta a Filemon para aceitar de volta, aquela coisa toda. Mas ali é o entendimento também que ali Onésimo, que era o escravo, ele se converte. Agora você vai voltar lá e corrigir. Exatamente. Corrigir o processo. Vai voltar lá, Filemon, pedir perdão. Agora vocês são irmãos em Cristo. Então você vai voltar lá. Então não tem meia verdade. Tem que voltar no passado e corrigir isso. Você tem ideia que o apóstolo Paulo, ele vai escrever, porque assim, o Filemon era um cooperador da obra. Ele vai falar assim, meu cooperador, meu irmão é cooperador. Ele fala assim, olha, ele vai dizer assim, bem com detalhe, bem que eu queria que Onésimo ficasse aqui para servir comigo na obra. Ele seria útil para mim aqui, mas a gente precisa acertar essa questão. Exatamente, volta lá. Volta lá. E eu tenho outra coisa, se ele estiver te devendo, põe na minha conta que eu pago. Eu pago. Então assim, levando para o lado sentimental e para casamento, namoro e o casamento, precisa, cara, acertar o passado. Porque, assim, tem muitas pessoas hoje, Bruno, Guilherme,
que estão em conflito generalizado por causa de passados que não foram resolvidos. Tá? Então, é muito importante a pessoa sentar, conversar, dialogar, entender, falar assim, ó, estamos combinados? Você me dá a sua palavra, que a gente não vai tocar mais nesse assunto? Estamos resolvidos? Legal, cara, tá resolvido, não tem crianças, já são adultos, né? Sim. Então resolve aquela questão e casa. Se não, a pessoa desfaz ele na hora, porque vai dar problema lá na frente. Isso é uma questão também, precisa ser resolvido, porque, por exemplo, se o cara não é virgem, ele já tinha relações sexuais, ele vai trazer aquilo que ele viveu pra dentro do casamento dele, né? Pode e se não foi resolvido, ele pode querer que a esposa dele faça coisas que ele viveu antes, e isso pode trazer um problema para o casamento dele, né? Pode trazer frustração e fica as marcas do passado. Vai ficar. Entendeu? Aí se a pessoa não fizer um tratamento, ela vai continuar aquilo lá, porque a cabeça dela vai ficar maquinista. Toda vez que eu olhar, eu falo assim, poxa, não é virgem, eu podia ter casado com uma virgem, cara. Aí vi vários rapazes na igreja, poxa, e eles são ali, e não poderia ter casado assim. Aí fica nessa questão, nesse embate. Esses dias atrás eu vi um vídeo do André Valadão, fizeram uma pergunta pra ele, né, o que ele achava de casar novo. Ele falou assim, minha opinião é o seguinte, eu concordo que casem novos e casem virgens, porque se descobrem juntos, aprendem juntos e formam a sua vida de casal. Eles têm tempo para formar juntos aquilo que eles vão viver e vão viver o melhor de Deus para eles, porque eles concordaram com aquilo e eles se descobriram junto. Então aí ele falou, a minha opinião é essa, eu concordo que case novo e que case virgem. Sim. Porque isso vai trazer algo bom pro relacionamento deles. Benefícios, né? Por exemplo, eu e minha esposa, no nosso namoro, meus pais não teve essa oportunidade de conversar com a gente por vários fatores, né? Que não tinha essa liberdade, né? Era diferente. Era diferente. E o pai da minha esposa era muito mais, um cara mineiro, um cara grandão. Quando eu falei que ia casar, o cara quase teve um troço, cara. Então, né? Não, tá muito cedo aí, não sei o quê. Era a primeira filha que já ia casar. Mas a gente conversou, nós casamos virgem, graças a Deus. E a gente se entregou um para o outro, né? Isso foi bacana demais, né? E eu sei que para os outros também que acontece isso, é legal, cara. Porque assim, eles veem que é um benefício e eles vão viver, igual você falou, Bruno. Eles vão viver uma experiência, né? Deles, né? Deles, entendeu? Vai se descobrindo, né? E é legal demais, Seca. Mas é preciso conversar para se entender, para ter um casamento abençoado por Deus, porque tudo que a gente conversa aqui no passado, o nosso futuro vai ser excelente, vai ser incrível. Mas se não fala que fica omitindo, vai ter problema, uma hora vai descobrir. Legal. Pastor, pra gente criar uma linha de raciocínio aqui, já caminhando um pouco pro final, sim. Falando um pouco sobre educação sexual ali na parte da infância para cima, adolescência e tal. Qual que é o melhor momento, assim, para estar falando sobre esse tema com criança? Ou espera ela ir perguntando? Como é que é o ideal? O Bruno, o Guilherme, hoje as crianças estão bem evoluídas, né? Sim. E tem crianças de 3, 4 anos que já começa a ter um raciocínio sobre muitos assuntos. Mas né? Isso aí é um problema por conta da televisão, por conta da escola? Que você acha que acontece isso? Também, é porque evoluiu muito potencializado, muita informação e tal. Pra você ter ideia, assim, a criança de 3 a 8 anos, ela tá formando a matriz na cabeça. Isso que é interessante entender isso aqui. Então, é esse período que a criança ela vai entender tudo, de 3 a 8 anos. Tudo que ela vê, tudo que ela presencia, tudo que ela ouve, e todo o cenário que em volta dela, ela vai começar a montar e guardar na sua cabeça. Por isso que Salomão, ele escreve em Provérbios 22, acho que 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando estiver envelhecido, não vai desviar dele. Por que Salomão... Conselho, né? Um conselho. Lá atrás, ensina a criança. Porque é dever dos pais ensinar as crianças. Então, no meu caso, eu e minha esposa, nós sentamos com nossos filhos, mas ele já tinha mais ou menos 6, 7 anos, a gente já foi começar a falar com eles dessas questões. Minha filha, você vai para a escola, se você entrar no banheiro, você vê um homem entrando, você sai. Não fica lá. Mesma coisa o homem. Né? O menino, você entrou lá, viu um cara grande, esquisito lá, sai fora. Fizer alguma coisa, grita. Então, a orientação que os pais precisam ter para os filhos é muito importante.
Porque senão eles vão aprender lá fora de forma errada. Então é melhor você sentar para conversar com eles. Então, dessa fase, 3 a 8 anos, é uma fase que é importante que os pais venham começar a falar. Não de 3 anos, né? Mas 6, 7, 8 anos já começa a orientar, falar, ainda mais agora com essa sociedade, com esse pensamento, né? Sim. Que tem. A gente tem que conversar mesmo com os filhos sobre essa questão sexual, falar que eles precisam orar para Deus preparar uma pessoa para o casamento, ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e falar para o filho, ó, você entrar por esse caminho vai dar errado, masturbação, pornografia, e vai conversando com os filhos numa boa, cara. Assim, o que acontece hoje, Guilherme, é que muitos pais dizem assim, eu não tenho tempo. A mãe, eu não tenho tempo, é muito corrido. Então quem vai ter tempo? As pessoas lá fora. Lá fora vai ter tempo de orientar de forma errada. E tem muitos pais que não falam, ele terceiriza. Passa para outras pessoas falar. Tudo bem, se for uma pessoa de confiança, tranquilo. Mas é dever dos pais ensinar. Porque Deus falou para Salomão, acho que no capítulo 6 de Deuteronômio, falou assim, olha, convocai ou intimai os líderes, os pais, para que ensinem os seus filhos andando pelo caminho, deitando, levantando e assentado à mesa. Então, se a gente tem um texto bíblico que fala que a gente tem que ensinar no caminho, o que eu vou ensinar a criança no caminho? Olha, filho, tá vendo aquilo ali? Ó? Ele é um drogado. Ó. Se você entrar aquele caminho ali, não tem volta. É morte, ou é cadeia. Né? A prostituição, ele tá vendo? Ó? Aquilo ali não é lugar, não é ambiente para a gente seguir, para a gente caminhar, para a gente estar junto. Então ele está falando no caminho, né? Assentado, vou sentar na mesa, vamos falar de coisas, de projetos, de futuros. Né? Filho, eu queria que você fosse um engenheiro, tal, ou o que você quer ser quando você crescer, tal. É na mesa. Entendeu? Que você vai, deitado, vamos orar para a gente deitar, agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez, pela vida, pela saúde, pelo fôlego. Então, é dever dos pais ensinar os seus filhos tanto na questão normal, cultural, e também na parte sexual, para que eles possam ter a ideia de como que é e não aprender lá fora, porque lá fora eles vão aprender. Inclusive em escola, que estão sendo doutrinadas, eles ensinam as crianças errado, ensina as crianças, né? Você pega a banana, pega a camisinha, assim você tem que fazer. Criança, cara. Criança tem que estar estudando coisas, geografia, matemática, entre outras coisas, e eliminar essas coisas que é os pais que tem que ensinar isso aí. Legal, ok. E aí, Brunão? Aqui tá... Já era? Tranquilo? Tá, já era. Cara, eu acho muito interessante. As pessoas, elas têm terceirizado muito essa questão de ensinar, a igreja deve ensinar, e ela tira a responsabilidade delas, sendo que é responsabilidade do pai ensinar, né? E aí o cidadão, ele é formado por aquilo que ele aprende dentro de casa e aquilo que ele aprende fora, né? Tudo isso vai formando o cidadão. E se a respeito de alguma coisa a gente não aprendeu dentro de casa, a gente vai ficar com toda a informação que veio de fora, né? Então, cara, é muito importante a gente ensinar, né? E falar. Na minha criação, muitos essa conversa, assim, sobre sexo, essas coisas, cara, na minha casa não tinha. Não tinha, era um tabu, assim, não tinha. Não tinha. Então, tudo que eu fui aprendendo, cara, com os meus amigos falavam, outro falava, aí às vezes você ia em alguma coisa, algum evento que às vezes falava algum tema sobre aquilo, e nisso a gente ia aprendendo. Mas, cara, é de extrema importância ensinar dentro de casa, porque daí você ensina o que é correto, né? Você não deixa para uma outra pessoa ensinar algo que talvez você não queira que seja ensinado dessa forma. Não é verdade? É interessante, Bruno, mas é importante também as igrejas proporcionar esses encontros, palestras, conferências, porque, assim, em muitas igrejas não tem, e as casas também não tem, e como que as pessoas vão ser informadas de forma errada lá fora, e do jeito que está informando hoje, tá generalizado, cara. Hoje tá pior que antes tá ainda, pior né? do que antes e tá piorando. Então, pais que me ouvem, senta com seus filhos. Mãe, senta com a sua filha. Se tem um problema assim, ou uma dificuldade de falar, conversa com alguém que você tenha confiança para falar sobre esse assunto, mas de preferência que seja vocês, para poder não causar problemas também, né, com pessoas que vão orientar e pode aproveitar do ensejo e fazer outras coisas que a gente sabe, né? Então, sim. É dever dos pais. É isso. Mais alguma dúvida, Bruno? Não, acho que é isso mesmo. As meninas que estão aqui, querem? Não? Estão tranquilo?
Então tá bom. Pastor, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, a disponibilidade. Com certeza nós faremos mais trabalho. Com certeza, com certeza, em breve. Pastor, aproveita, deixa aí sua rede social. O senhor tem um negócio, né? Que o senhor vende os produtos que o senhor... Sim. Já passa aí pro pessoal, quem quiser comprar. Tem meu Instagram. Meu Instagram é Terapeuta Marcos Prudente. Já vou até procurar. Tá lá, Terapeuta Marcos Prudente. Legal. Lá tem um link na bio. Você pode clicar lá e você vai para uma outra página. Nessa página você pode falar comigo no WhatsApp, telefone, quiser ligar, conversar. E também o canal para você poder adquirir os nossos produtos que fica à disposição de vocês. A gente entrega na sua casa sem custo nenhum. É só falar com a gente, tá? O WhatsApp meu é o 12 988 14 60 96. Mas pela bio você vai encontrar o WhatsApp, o Instagram, e-mail, tem tudo lá. Você pode achar a gente lá. Show de bola. Cara, que legal. Pastor, eu queria te agradecer. O nosso podcast aqui, né? Ele serve como um apoio, uma ajuda, tantas dúvidas, né? Hoje o senhor ajudou a sanar muitas dúvidas, né? Que não é só desse pessoal que perguntou, mas de muitas outras pessoas que nem perguntam, né? Mas tem essa dúvida também. Então, esse podcast também serve como uma orientação, como a gente está falando aqui, para que as pessoas se preparem mais, né? Sim. É muito importante que a igreja também, ela procure fazer mais eventos voltados a isso, voltado a finanças, né? Voltado a tantas áreas que o homem está inserido e ele precisa sobreviver nesse meio, precisa entender esse meio, e a igreja ela deve ajudar a orientar, né? O cidadão, o cristão, né? Sim. Mas, pastor, muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por essa contribuição que o senhor nos deu no dia de hoje. Eu espero que o senhor abençoe muito a sua vida, continue te usando. A gente precisa de pessoas que falam mesmo como o senhor fala, ensina diante da Bíblia. Nós precisamos de pastores assim, direcionados, nós precisamos. O reino pede por isso. Muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida e é um privilégio estar aqui com o senhor. Amém, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme, Bruno, Thaís e... Tem a Bia ali. A Bia. Deus abençoe vocês. Obrigado, né, de coração, pelo convite que nos fez de estar aqui, né, através do Sinés da Meire, né, que foi um intermediador. E gratidão mesmo, poder dar essa oportunidade para a gente poder passar algum conhecimento que a gente tem. E isso é importante demais para a gente. E a gente cresce um pouco mais ainda. E a gente contribui para o reino. Show. Gratidão por estar aqui no Impacto Cast. Show. Perfeito. Valeu, pastor. Obrigado. Você que nos acompanhou aí, eu sempre pergunto quanto foi tempo, galera? 2 horas, 1h30, 2 horas? 1h30? 1h30, você que ficou acompanhando a gente, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, tema muito importante e relevante, e acompanhe aí as nossas redes sociais também, para você receber conteúdos. Todo sábado também a gente está lá na igreja cultuando ao Senhor. É isso aí. Obrigado, Deus abençoe a sua vida.